Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Lição de número 2, Jesus Cristo e missões nos Salmos, tendo como objetivo da lição nós aprendemos sobre compreender as mensagens proféticas sobre o Messias, Salmo de número 2, apresentar o sofrimento do Messias, Salmo de número 22, e destacar a missão dada por Cristo ao seu povo, Salmo de número 110. O que são os salmos messiânicos? Alguns salmos são chamados messiânicos devido às suas descrições proféticas de Jesus o Messias. O Salmo de número 2, no Salmo de número 2, escrito por Davi, relatam 3 profecias a respeito do Messias. Quais as 3 profecias? A revolta da nação e do povo contra o ungido de Deus. A segunda, o triunfo do Filho de Deus. E a terceira, o reinado do Filho de Deus. Tópico 1.1. A revolta do povo contra o ungido. A revolta não será apenas dos povos, mas de reis e príncipes em conluio e são direcionadas ao ungido de Deus. Na revista diz: no contexto atual, é notório a revolta de governos, grupos e comunidades contra Cristo, o ataque direto aos valores cristãos, a morte e a tortura de missionários cristãos são exemplos claros da revolta contra Cristo. O tópico de número 2, o triunfo do Filho de Deus, destaca no versículo 1, 2 e 3 do Salmos 2, tinha por finalidade romper as ataduras do Messias. Rompamos, ou seja, removamos as ataduras e cordas. Não queremos o domínio e o poder sobre eles. Retrata aqueles que não se submetem ao senhorio de Jesus Cristo. Contudo, o texto informa que o conluio e revolta não subsistirão, pois o Messias triunfará. O triunfo do Filho de Deus. O conluio e revolta não subsistirão, pois o Messias triunfará. E em terceiro lugar, diz que Cristo, como Filho de Deus, assumirá a propriedade das nações, não apenas dos judeus, mas também os gentios e os confins da terra. Isaías 53, versículo 12, e em Apocalipse capítulo 11, versículo 15, diz que os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Apocalipse capítulo 15, Apocalipse capítulo 11, versículo 15, a parte B, o reinado do Filho de Deus. Agora nós vamos para o sofrimento do Messias, Salmos de número 22. Salmo 22, do versículo 1 ao 21, fala do seu sofrimento. Do versículo 22 ao 31, já fala da vitória e glória. Do sofrimento do Messias, encontramos também nos Salmos o sofrimento do ungido do Senhor, expresso de forma profética e tipológica. É também chamado o Salmo da Cruz. Sujeição ao abandono, Cristo sujeitou-se a um dos piores sofrimentos, o abandono. Cristo, no momento da crucificação, cita o Salmo 22 e, perto da hora nona, exclamou, Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27, versículo 46. Às 9 horas
Jesus, ele é crucificado às 9 horas da manhã. Meio-dia, as trevas cobrem a terra como revolta a tudo aquilo que Jesus estava passando. E às 3 horas da tarde ele exclama: todo o sofrimento que Jesus passou vai muito além do nosso entendimento. Nós não podemos conseguir expressar em palavras tudo que ele sofreu, a dor das feridas, os açoites, a coroa de espinho, os cravos nas mãos e nos pés, as costas dilaceradas. Nada disso nós vamos conseguir passar para os irmãos, porque o sofrimento do Messias foi grande. Nós nunca conseguiremos passar para os irmãos, porque vai além do nosso entendimento. Por isso que quando chega na zombaria e no desprezo, antes disso, a Bíblia diz que Jesus ele experimenta o distanciamento do Pai. Deus se distancia dele naquele momento. E ele é homem de Jesus é homem de Deus, como diz o profeta Isaías 53, versículo 13. É um homem de dores, experimentado em dores. Ele sabe da dor que ele passou pela tua vida e pela minha vida. Aí quando chega na zombaria e desprezo, Davi, ele fala da vida dele: mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Denota-se na presente passagem o completo esvaziamento de si, comprovando o que o apóstolo Paulo fala em Filipenses 2, versículos 6 e 7, quando Cristo assumiu a forma de servo, como profetizou Isaías, tão desfigurado que nem parecia ser um homem. Foi ridicularizado pelos homens, conforme pode ser verificado por suas declarações em Marcos capítulo 10, versículo 13, versículo 33, versículo 34. E pela atitude de um dos ladrões que estava na cruz, Lucas 23, versículo 39. Tudo isso mostra claramente que ele soube passar por todo o sofrimento da sujeição ao abandono. O abandono talvez seja dos piores momentos que ele tenha passado, quando ele procura e não encontra ninguém. Os seus discípulos, um estava ali, somente um. Ele não pôde contar com nenhum dos seus discípulos. Se eu e você falarmos sobre abandono, talvez você possa sentir aí um pequeno sentimento ou até mesmo uma revolta, mas nada se compara ao sofrimento que Jesus ele passou. Na zombaria e no desprezo, Davi ele tenta mostrar, mas ninguém se esvaziou como Jesus, a ponto de abandonar a sua glória e vir à terra e experimentar tudo o que ele experimentou. E no sofrimento, no tópico 3, o sofrimento não lhe impediu de cumprir a sua missão. O verso 22 dá início a uma declaração pública de alguém que não deixara de anunciar e louvar o nome de Deus. O escritor aos Hebreus usa este versículo para se referir a Jesus Cristo. Hebreus capítulo 2, versículo 11 e o versículo de número 12. O sofrimento, o desprezo, as afrontas não conseguiram impedir o ungido de Deus, Jesus Cristo, de cumprir sua missão.
Anúncio e louvor não serão abafados pelo sofrimento. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Isaías capítulo 53, versículo 11. Tão satisfeito que chama aos que foram santificados de irmãos, ainda que haja zombadores e escarnecedores. Contudo, também há santificados e irmãos. A Bíblia, ela nos dá este modelo. Jesus é o nosso modelo maior para o entendimento, para vivermos a nossa vida perfeita, clara e no entendimento de não abandonar o nosso posicionamento em momento algum. Vamos, irmãos, compreender que o sofrimento do Messias, sujeição ao abandono, zombaria e desprezo, e o sofrimento não lhe impediu de cumprir a missão. Partiremos para o Salmo de número 110. Pai Senhor, irmãos, desejo a todos um excelente domingo de Páscoa e um bom dia. Estamos na nossa segunda aula e o que me coube foi o terceiro ponto. Eu quero fazer de uma forma muito resumida. O terceiro ponto é a conclusão, que basicamente vai falar sobre o sacerdócio real e os salmos missionários. Eu quero, nesse momento, trabalhar mais os salmos 110, que há quem diga os salmos mais messiânicos entre todos os outros. Esses salmos ele não pode ser referido a mais ninguém a não ser ao nosso Senhor, o próprio Messias, o nosso Jesus, o nosso Cristo, que é de forma muito clara nesses salmos, é trazido para nós. Esses salmos, irmãos, ele é bem citado no Novo Testamento, nos livros sinóticos da Bíblia Sagrada, Mateus, Marcos e Lucas. Até mesmo o apóstolo Paulo, na sua carta, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 25, ele também faz menção desses salmos tão maravilhosos. O nosso Senhor, o nosso Jesus, em um momento interrogado, ou um de outros momentos que foi interrogado pelos fariseus, entre vários momentos, o Senhor é interrogado, é questionado, e o Senhor utiliza esses salmos de uma forma muito maravilhosa, de uma forma muito clara e transparente, quando o Senhor ele cita esses salmos, o primeiro verso que diz: diz ao Senhor, ao meu Senhor, assenta-te a minha alma à direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Aonde aqui fica bem claro que o salmista está falando de alguém superior a ele, de alguém muito maior do que ele, porque jamais um pai vai chamar o seu filho de Senhor. Então fica muito bem claro que essa expressão, aonde Jesus utiliza em Mateus capítulo 22, fica muito bem claro que o Senhor do universo, ou o Senhor que Davi está se referindo, está falando do Senhor, do seu Senhor, do Messias, daquele que é ungido. E é interessante que após o Senhor Jesus traz essa clareza aos fariseus, ele não é mais questionado e nem interrogado depois desse momento. Ainda no Salmo 110, irmãos, aqui no 4, eu vou ler aqui: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és o sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Não, para tratar esse assunto, precisaríamos de um tempo aí, de alguns minutos, até mesmo hora. Então, eu quero orientar os irmãos a ler a carta aos Hebreus, capítulo 7, aonde vai encontrar mais clareza para os irmãos entenderem por que o sacerdócio de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque, quando o sacerdote vinha da linhagem de Levi, dos levitas. Eu encontrei aqui no manual bíblico de Hallen um comentário bem interessante. Então, vou passar para os irmãos, e não vai dar muito para questionar. Se os irmãos tiverem alguma dúvida, os irmãos podem colocar no grupo lá, e da melhor forma possível a gente vai tentando ajudar os irmãos. Eu vou ler aqui, irmãos. É um comentário que está baseado na carta de Hebreus, tá? O sacerdote levítico era temporário. O sacerdote de Cristo é eterno. O sacerdote levítico e o seu sistema de sacrifício era imperfeito, pois era insuficiente para remover o pecado. O único fundamento para esse sacerdócio
era o regulamento a respeito da ascendência, isto é, era sacerdote somente por pertencerem a certa família, sem levar em conta as qualificações espirituais. E a aliança segundo a qual operava foi substituída pela nova aliança. Esse está baseado basicamente no sacerdótico levítico. Tá? O sacerdótico de Cristo é eterno. O sacerdótico levitas oferecia sacrifício durante um ano todo. Ano após ano, Cristo morreu uma única vez. O sacrifício dele era ineficaz. O de Cristo removeu o pecado para sempre. Cristo continua vivo eternamente como mediador da aliança eterna e da vida sem fim. Os irmãos vão lendo a carta aos Hebreus, vai ver da semelhança do sacerdócio de Cristo com o de Melquisedeque. E é interessante que a carta de Hebreus, ela frisa muito a questão de eterno. E nós sabemos aqui, ficou bem claro, que o sacerdócio de Cristo, ele é eterno. Aqui no capítulo 5 da carta de Hebreus, capítulo 5, verso 9, a salvação eterna. Hebreus 6, 2, juízo eterno. Hebreus 9, 12, eterna redenção. Hebreus 9, 14, espírito eterno. Hebreus 9, 15, herança eterna. Hebreus 13, 20, aliança eterna. Há uma diferença, né, na questão do sacerdócio levítico e no sacerdócio de Melquisedeque. O de Melquisedeque é bem superior e se compara ao de Cristo. Mas para entrar nesse assunto, nós precisaríamos de um tempo, irmãos, coisa que não vamos ter aqui. Mas se houver dúvida, algum questionamento dos irmãos, por favor, coloque no grupo, que tem obreiros abençoados que vão nos ajudar a esclarecer a vida dos irmãos. Nós vamos aqui para o ponto agora da questão dos salmos, né, dos salmos missionários, né? Entre alguns salmos, irmãos, eu destaquei 4 deles, né, que assim me chamou a atenção, que são os salmos 67, os salmos 96, os salmos 98 e os salmos 126. O salmo 67, irmão, deixa bem claro, né, a questão de todos ou todas as nações ser alcançada pela misericórdia, pela graça do Senhor. Os salmos 96 é que possamos anunciar todos os dias a salvação do Senhor. O Salmo 98, o Senhor fez conhecida a salvação. É interessante que o Salmos foi escrito algum tempo antes da vinda de Cristo e já estava anunciando as boas-vindas, o anunciar do Evangelho, da nova aliança. E o Senhor já vinha anunciando a sua salvação. E o Salmo de número 126, bem conhecido nos cultos de missões, que a gente lembra, né, com muita saudade, nossos cultos, que fala, aquele que leva a preciosa semente. Irmãos, tem vários salmos voltados à questão missionária. Eu escolhi só alguns aqui, escolhi só alguns textos, alguns versos deles, né, que depois os irmãos possam ler com mais calma na sua casa e vai ver como é interessante, né, o Senhor já tratar da questão da humanidade, da salvação, de criar um meio para salvar a humanidade perdida. E nós podemos até fazer alguma referência na questão dos Salmos com o Novo Testamento, quando fala de todas as nações. Podemos ver também em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que também é bastante conhecido, né, nos cultos missionários, que fala que o Senhor amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho, seu filho unigênito, para salvar a todos, ou seja, a todos. E nos Salmos fica bem clara essa questão. Toda nação, todos os reinos, todos os povos possa vir ser alcançado pela graça, pela misericórdia do Senhor e pela salvação do Senhor. E que possamos anunciar todos os dias a salvação do Senhor, com muita alegria, através da nossa vida, através do nosso testemunho, através da nossa vida devocional, através da nossa vida congregacional. Então os Salmos nos chamam também para ter uma vida missionária, para nós podermos proclamar esse Evangelho que é tão maravilhoso. Meus irmãos, gravei em 2 partes, agora vou fazer a parte da conclusão, para que o vídeo não fique pesado na hora de ser enviado. Concluir essa lição, irmão, enche meu coração de muita alegria. Nós estamos na 2ª aula, né? E podemos perceber a riqueza do livro de Salmos. É um livro que sempre que a gente ler, né, a gente ver o convite a adorar ao Senhor,
o convite a louvar, a exaltar o Senhor, como já foi muito bem colocado na primeira aula, na questão da congregacional entre os irmãos, também na forma devocional, na forma também de nós se declarar ao Senhor em momentos difíceis, momentos de angústia. O Salmos ele é muito rico e foi muito bem percebido nessa aula, né, irmãos? Que o Salmos ele é tão rico que quando a gente estudamos na escola dominical, nós estamos tendo o privilégio, a oportunidade, nesse trimestre, de estar aprendendo sobre o livro de Salmos, quando é estudado de uma forma sistemática, né? Que a gente fala, eu costumo dizer que a escola dominical é uma forma de estudar sistematicamente, a gente podemos ver que também há salmos messiânicos, salmos missionários, né, irmãos? É claro que alguns dos irmãos já haviam estudado, haviam percebido, mas assim, na totalidade, a gente às vezes não percebe, a gente acha que salmos é só louvores, né? E nessa lição podemos ver que salmos também contém salmos missionários e também que salmos, mesmo escrito há muitos anos atrás, antes de Cristo chegar aqui à Terra, já havia falado de uma forma profética do Messias e de uma forma tão clara. Se os irmãos aí assistirem com muita calma as aulas, vão ver que foi colocado muito bem pelo evangelista Silvio, que Deus abençoe a vida dele, né? Desde a questão do sofrimento de Jesus, muito claro em cada salmo. Se podemos pegar cada salmo e olhar também no Novo Testamento, a ligação dos salmos. Então, irmãos, eu quero convidar os irmãos. Eu sei que não tem sido fácil nesses dias de quarentena, a nossa escola dominical mudou e é feita agora por videoaula. Eu sei que alguns irmãos têm visto tanta live, tantos vídeos, mas eu convido os irmãos a assistir a nossa EBD pelos vídeos. É feito com muito carinho, com muito amor. Claro, precisamos melhorar muito, né? Não somos especialistas. Para gravar os vídeos é só misericórdia, irmão. Gravamos várias vezes e apagamos, gravamos de novo, e mesmo assim não fica bom. Mas que Deus nos abençoe e tenha misericórdia da nossa vida. Eu quero desde já agradecer a todos os irmãos e vamos continuar estudando a palavra do Senhor, irmãos. Tem grandes aprendizados para nossas vidas esse trimestre. Que possamos servir ao Senhor da melhor forma possível, cantando hinos de louvor e tendo em nossa mente que a nós foi nos dado uma ordem, e de pregar o evangelho a toda criatura. E esse salmo nos trouxe à nossa memória a nossa responsabilidade de levar a palavra do Senhor todos os dias, anunciar a sua salvação. E entender também que a palavra do Senhor é inerrante, ela foi inspirada, e mesmo há muitos anos atrás já havia escrito, havia sido falada sobre o nosso Cristo que havia de padecer por amor da minha e da tua alma, sofreu morte de cruz, mas ressuscitou. E esse livro de Salmos tão rico nos fala de um Cristo que padeceu, que sofreu, mas também fala de um Cristo que voltará para buscar a sua igreja. E esse dia será glorioso. Assim eu quero agradecer a todos os irmãos, que Deus abençoe e fique na paz.